Questão número 2, direito penal também do TJPE, TJ de Pernambuco. Elmo adquire com intenção comercial 500 pinos de cocaína, que leva para um terreno baldio, onde os mantém em depósito e passa a vendê-los sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme usuários de drogas o abordam e lhe fazem pedidos. Por meio de um drone, a polícia monitora a ação criminosa de Elmo, decidindo um dos policiais se passar por usuário a fim de prendê-lo em flagrante. Ato contínuo, o policial disfarçado de usuário procura Elmo e lhe solicita 20 pinos de cocaína, indo Elmo até o local onde mantém a droga e voltando com a quantidade demandada. O policial paga o preço e quando Elmo começa a lhe entregar os pinos de cocaína, identifica-se e lhe dá a voz de prisão em flagrante, impedindo de concluir a venda e apreendendo a droga, inclusive aquela que ainda restava do terreno baldio. Diante do caso narrado, é correto afirmar que Elmo, letra A, não cometeu crime, pois houve flagrante esperado. Não é caso de flagrante esperado, é preparado, se for o caso, né? Letra B, não cometeu crime, pois houve flagrante preparado. Letra C, cometeu o crime de tráfico de drogas que se consumou no momento em que ele vendeu ao policial disfarçado 20 pinos de cocaína. Não somente, né, mas os anteriores também são. A gente tem que lembrar aqui que o tráfico de droga é um crime de ação múltipla. Então, ele tem vários verbos para consumar. E não importa quantos verbos ele incide, a consumação é uma só. Então, realmente, existe o flagrante preparado quanto o ato vender, porque o policial o instigou e o Estado não pode. Mas quanto aos outros verbos, não tem. Então, a letra C, na minha opinião, está errado por causa disso. Porque ele tem o armazenar, por exemplo, que está no verbo do tráfico. Sim, vamos Ele já continuar tem ali. o crime. Talvez a letra D ou a E vai trazer ali para nós. Letra Sim, D. Cometeu o crime de tráfico de drogas que se consumou no momento em que adquiriu 500 pinos de cocaína com intenção comercial. está correto. É o verbo adquirir, que é o primeiro do tráfico de drogas. Vamos ver a letra E. Cometeu o crime de tráfico de drogas na forma tentada, quando iniciou a venda de 20 pinos de cocaína ao policial que se passou por traficante, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Letra Muito D embora de essas duas Deus. sejam corretas, a gente não pode descartar essa adquiriu com a intenção comercial. Primeira redação aí, né, do Sim, Elma adquire com a intenção comercial 500 pinos. Então eu acredito que é a letra D, D de Deus. não é isso? Você vai também nessa, Carlos? Carlos? É a letra D. Acho que o Carlos deu uma Letra saída. D, letra D mesmo. Então vamos lá. É a Deu letra D. letra D aqui para É o mim que você também. tinha falado, né? Que o tráfico de drogas, como é de ação múltipla, tem vários verbos, núcleos lá que caracterizam o tipo, né? Penal. Aí ele fala aí, ó, na jurisprudência em tese, a prática de vários verbos, né? É suficiente para a consumação do delito. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Você vê que esse TJPE, ó, vindo aqui a questão 3, a questão 4, são todas dessa matéria, então cai muito o assunto relacionado a essa matéria. Essa matéria é mais complexa, né? Teoria do crime é o que mais despenca em prova. Vamos lá, então. Questão 3. Mário, com a intenção de matar Rodrigo, efetua disparo de arma de fogo a média distância. Mário, porém, tropeça no momento do disparo, atingindo Rodrigo de raspão no ombro e vindo a ferir gravemente um desconhecido que caminhava pela rua. Essa é a hipótese do aberratio ictus, né? Isso. E na execução. O desconhecido é socorrido e considerado fora de perigo, mas a ambulância que o levava ao hospital acaba se envolvendo em um acidente e que ele vem a óbito em virtude da colisão. Artigo 3, parágrafo 1º, né? Então, antes da gente ir para as respostas, que a FGV tenta confundir, é bom pensar. O aberracto ictus, nesse caso, ele responde igual concurso formal, salvo engano, não é isso? É pena exasperada pela maior. E, no Ele, caso, ele comete lesão corporal em Rodrigo e no Mário é tentativa de homicídio. Isso. Então, vamos lá. Não, ele responde como se tivesse tentado matar o primeiro, né?
Sim, e o segundo por lesão corporal culposa, que é o Isso, crime admite culpa, isso. que é o dolo dele, né? Por que que não foi homicídio no caso de Rodrigo? Por- Porque ele efetua o disparo, É mas causa ele erra, né? O relativamente que independente. causa a morte é o tropeço dele. Isso aí vai ser aquela causa superveniente relativamente independente do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, né? É Que é, absolutamente independente, né? Que o tropeçar não tem nenhum tipo de relação com. Não, é relativamente independente pela ambulância que qual é a ambulância que eu seguiu. falo relativamente, Ah, é tá, a quebra do relativamente nexo. Aí independente. usa aquela, só para a gente recapitular, a teoria da causalidade adequada, né? Do parágrafo Você está 1º, falando no caso do, da do ambulância. Rodrigo. No Isso, do caso do Rodrigo. Rodrigo, que Ele vai responder por foi tentativa de socorrido. homicídio. Ele vai responder por tentativa de homicídio, porque ele tentou matar o cara. Porque ele fala, intenção de matar Rodrigo. Só que aí acabou atingindo o Mário, né? Ah, não. Peraí, o Rodrigo que efetuou o disparo. Vou tentar matar Mário. Aí ele atingiu um desconhecido que passava na rua. Esse desconhecido é socorrido, é fora de perigo. A questão deixa claro. Ele vai comentar, primeira coisa, a primeira análise, tentativa de homicídio. É como se ele tivesse praticado o crime contra Mário, que é aberraço ictus. Ele atirou para matar, mas não matou, então é tentado. É Então, tentar, e tentou. É tentativa de Sim. homicídio, não tem conversa aqui nesse caso. a morte de Rodrigo não recai. É o parágrafo primeiro do 13, né? Isso, Você sai da conditio sine qua non para a teoria da causalidade adequada. Isso. isso mesmo. Teoria da causalidade adequada. Então, Aí letra A está errada, ó. Apenas homicídio consumado. Não a A já responde está errada. por homicídio consumado, né? Letra B, por duas tentativas de homicídio em concurso formal. Não, porque é uma tentativa de homicídio e uma lesão corporal culposa, em concurso formal. Isso. Então é letra D, né? É letra D. É lesão corporal culposa em concurso formal com homicídio tentado. Não, peraí. Não é É isso aí. Letra D de Deus. letra D, não é isso? Isso. Ou é letra E, por tentativa de homicídio em concurso formal com homicídio culposo? O segundo faleceu ou não? O desconhecido é socorrido e considerado fora de perigo, mas a Faleceu. ambulância que levava ao hospital acaba se envolvendo em um acidente e ele vinha a óbito, mas aí por outra causa. É a letra D mesmo de Deus, na minha opinião. É letra D porque a causa. A É a causa gente sai da teoria da conditio sine qua non, né? E vai para a relação da causalidade adequada, do nexo causal. é uma questão complexa, né? Olha lá. É complexa porque ela fala sobre erro na execução e sobre o nexo causal, pegando a exceção do nexo causal, o parágrafo 1º do artigo 13. É engraçado que o Mário, com a intenção de matar Rodrigo, que foi o autor, agora quem comentou foi o Mário aqui. Olha É. lá. Ah, é coincidência, o Mário comentou primeiro. Ele mesmo tentou e ele mesmo resolveu o problema. É, Olha lá. Arrumou a confusão. Aqui ocorre o concurso formal ou ideal. É aquele em que o agente, mediante uma única conduta, com a intenção de matar Rodrigo, efetua o disparo de arma de fogo, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, como dispõe o artigo 70 do Código Penal. Isso, o concurso É terrorismo. formal impróprio é aquele que resulta de desígnios não autônomos, né? Salvo engano. Você Caiu sabe, no, você sabe por que caiu essa no último, não, não tenho certeza. Eu sempre me enrolo com se é não ou é autônomo, mas eu acho que é não autônomo. essa questão aí, ela poderia ter gerado muita dúvida em muito candidato, e até acho que foi até uma maldade, ele deveria ter colocado o homicídio tentado antes, né? Gerou bastante dúvida, porque você vê que Porque, a quantidade de acertos e erros está bem a meio. Ó. pois é, para você ver, porque primeiro ele tenta matar, que é o primeiro caso. Ele mudou, ele colocou homicídio tentado lá no final. Vamos adiante aqui. Vamos lá. 4. Sei não, viu? TJ Pernambuco de novo. Você vê, Novo. 4 perguntas do TJ Pernambuco da FGV 2024 foi sobre teoria do crime. Quase 50% das questões é sobre essa matéria da prova. Analise as hipóteses a seguir, considerando que, em todas elas, Adalberto atua como partícipe, na condição de cúmplice ou instigador.
Vamos lá. Vamos lá. Primeira hipótese. O autor principal comete um crime contra a vida, mas é considerado inimputável e é imposta a medida de segurança. Ele é contado como. Vamos com calma. 2. O autor principal furta bem de valor irrelevante, sendo aplicado o princípio da insignificância. 3. O autor principal alega que agiu em estrito cumprimento do dever legal, argumento acolhido pelo juízo. Com base na teoria da acessoriedade limitada, Adalberto responderá pelo crime como partícipe em quais hipóteses? Então, mas assim, ó, se o autor principal comete um crime contra a vida, mas é considerado inimputável, é imposto medida de segurança, ele seria o autor mediato, se foi ele que mandou, então ele não pode ser partícipe. Agora, no segundo caso, se o autor principal furta bens de valores irrelevantes, sendo aplicado o princípio da insignificância, não tem crime. Se não tem crime, você não pune o partícipe. 3. O autor principal alega que agiu em estrito cumprimento de dever legal, argumento acolhido pelo juízo. Aí é uma causa de exclusão de ilicitude. Aí complicou. Isso que eu não entendi também. Achei esquisito essa questão. Ah, cara. Nenhuma, né? Ah, não, pera aí. Adalberto atua como partícipe na condição de cúmplice ou instigador. Ah lá, ele fala cúmplice ou instigador. Então, ó, às vezes o cara instigou, então é a uma lá, o autor principal comete um crime contra a vida, mas é considerado inimputável. O cara instigou o menor de idade lá a cometer um crime. Então Que, é só um. então Então deve é ser só só um. um. Mas nesse caso, ele não se valeu como autoria imediata? Quando ele instiga um menor a cometer um crime, ele não é o autor? Mas Porque ele o não tá outro falando. não tem condição não tem condição ah, de manifestar ainda a vontade de forma sóbria. Nesse caso, não teria uma autoria imediata? É pela Só que é a única que pode ser a resposta, porque veja, se ele furta um bem de valor irrelevante, sendo aplicado em significância, não tem crime. Se não tem crime, não tem participação. E se ele agiu em estrito cumprimento de dever legal, também não tem crime. O argumento acolhido pelo juiz. Então, Não, também não tem participação. Só sobrou a um. Mas, em tese, não estaria errado também? Porque uma vez que você comete um crime se valendo do inimputável, você não é um autor imediato? então, mas aqui essa questão ficou bem confusa, mas eu acho que a resposta deve ser a um e a 2. Ele pode ter mandado o menino, por exemplo, também roubar um shampoo no Não, mas supermercado. se foi aplicado o princípio da insignificância, não tem tipicidade material, não tem crime. Daí pouco importa se ele instigou ou não. Se não tem crime, não tem participação. A participação é acessória do crime. Necessita, para existir a participação, uma autoria. Senão, não tem. Se eu te instigo a matar determinada pessoa e você não mata, não tem crime. Ou Mas ele se fala, você mata e ela morreu antes, é um crime impossível, não tem crime. em Não tem si, participação. mas ele falou que ele atuou como partícipe na condição de instigador ou cúmplice. Na condição de instigador aqui, eu acho que a questão foi mal formulada, não sei. Eu ficaria com a questão número 1 e 2. É Eu como se ficaria ele. só com a A, porque as outras duas não ocorreu crime. Não tem como você participar em algo que não existiu. é, Como tira tipicidade material, realmente não tem crime. a Então pode falta ser de que seja tipicidade. ou dois ou só um. Vamos de letra A. Então Eu vou na A. Vamos de letra A também. Deu letra a A. Eu, letra A. A. Só que, na minha opinião, não tinha a resposta correta, porque a A é autoria imediata, não é participação. Vamos. Que ele deixa claro, a teoria da acessoriedade limitada. Isso. Une a participação como se o autor tivesse levado a efeito a uma conduta típica e ilícita. Ou seja, você não vê a culpabilidade. Daí tem um comentário do Mário aqui. Para a teoria da sociedade limitada, adotada pela maioria dos doutrinadores, é preciso que o autor tenha cometido um injusto típico, mesmo que não seja culpável, para que o partícipe possa ser plenamente responsabilizado. O reconhecimento. Não sei, eu ainda mantenho o que eu falei, mas tem que estudar melhor essa parte da teoria da acessorialidade limitada ou média do Código Penal. A número 5 para mim está feita aqui. Vamos fazer a 6? A Que vai cair a conexão aí de novo, eu acho. número 5 está resolvido aqui para nós. Para mim também tá. A número 6. Ô, Carlos,
Oi? Eu não sei printar aqui. Pega o comentário da delegada da Paixão, a parte final. Coloca no grupo outras teorias da socialidade. Aqui explica a teoria da sociedade mínima, máxima e a hiper, para a gente estudar depois. Beleza. Eu acho que eu tenho até isso aqui no meu material. Eu vou mandar aqui agora aqui. Obrigado. Vamos lá, tô compartilhando a tela aí, né? Tá, Uhum. tá compartilhando a tela. Vamos fazer a 6 aqui e nós temos que encerrar, porque já está encerrando aqui. Isso. Vamos Vamos lá. lá. 6. Sobre aspectos atinentes à disciplina penal da culpabilidade, é correto afirmar que Então, culpabilidade é o impoex, né? Imputabilidade, o pô de potencial conhecimento de licitude sim. e Exigibilidade de conduta diversa. isso. Vamos lá. Sobre os aspectos atinentes à disciplina penal da culpabilidade, é correto afirmar que, letra A embriaguez preordenada constitui hipótese de circunstância atenuante. Ao Não. contrário, é agravante. É. Letra B. A embriaguez involuntária